Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, VS Responde, mais uma edição desse quadro que eu vou retomar e a partir de agora, toda segunda, 6h30 da noite tem VS Responde. Vamos fixar o horário e é o quadro que a gente vai acompanhar e eu vou responder a pergunta de vocês depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos responder as perguntas que vocês mandam. Aonde vocês mandam? No post que é fixado lá na aba comunidade. Esse post vai ser sempre fixado ou na sexta ou no sábado. E aí, ao longo do fim de semana, eu pego as perguntas que eu acho mais interessante e trago aqui para responder nesse vídeo que vai ser publicado toda segunda, 6h30 da noite, ok? Nesse programa aqui separei várias perguntas interessantes. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, que é importante você fazer isso para o engajamento aqui. E também aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flash Score, que eu vou deixar aqui ao longo do programa, aqui a imagem do Flash Score. E é muito legal e é muito importante para mim você baixar o app do Flash Score. Primeiro que você tem um aplicativo espetacular para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real. E a segunda que é de graça. Você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. E a terceira que cada download que é feito ajuda aqui o meu trabalho. O Flashcore é meu parceiro, então cada download que você faz, que para você é de graça, para mim vale demais. Então dá aquela moral, primeiro comentário fixado. Se você ainda não tem o Flash Score no seu celular, baixa no primeiro comentário. Se você já tem, pega esse link que está aqui no primeiro comentário e manda aí para a tua galera no WhatsApp, para a galera baixar. Vocês sabem como é que funciona, né? O VS Responde, vocês mandam as perguntas, eu vou separando lá, vou colocando aqui as perguntas mais interessantes e vou respondendo. A primeira pergunta é do Giovanni dos Santos, que pergunta: vai ter final em Lima? Imagino que ele esteja falando da final da Libertadores, no dia 29 de novembro, em Lima, capital do Peru. Lima, para quem não sabe, está passando ali por algumas questões políticas, né? O presidente do Equador, a presidente acabou sendo impeachmentada, e aí depois assumiu o interino, que tinha que convocar a eleição, e aí está muita insegurança na capital Lima. Aí quem está exercendo a presidência acabou colocando ali Lima sobre uma espécie de um toque de recolher por conta da violência, por conta dos protestos. Então, paira uma dúvida se a final da Libertadores, dia 29 de novembro, vai ser em Lima. 2 semanas atrás, a Conmebol chamou os presidentes dos 4 semifinalistas, né? A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, o BAP, presidente do Flamengo, além dos presidentes de Racing e LDU, para falar sobre o tema, para explicar o tema e para dizer que, no entendimento da Conmebol, por enquanto, a final está mantida e batido o martelo em Lima. Depois desse evento, teve lá a decretação desse estado de sítio, né? Esse estado de uma espécie de um lockdown lá por conta dos protestos. Então, nesse momento, eu não sei se a final vai ser em Lima, não. Eu acho que vai ser em Lima. Pelo menos a Conmebol até aqui está mantendo a final para Lima. Mas cravar, eu não tenho certeza, até porque vindo da Conmebol, a gente sabe como é que funciona. O louco Emerson mandou aqui: com exceção dos esportes mais apreciados pelos brasileiros, e aí ele bota futebol, basquete, vôlei, futebol americano, corridas e lutas, gosta de algum outro esporte? Eu gosto de praticamente todos os esportes, né? Muito difícil ter um esporte que eu não gosto, eu sou um fanático por esporte, por isso que eu digo, né, se eu não fosse jornalista esportivo, provavelmente eu seria professor de educação física, eu trabalharia em algum clube, em alguma modalidade, porque eu gosto de todos os esportes. E de fato você botou aí no hall esportes que eu gosto, que eu acompanho sempre que posso. O futebol é o meu principal ganha-pão, eu trabalho muito com isso, mas estou sempre vendo NBA, estou sempre vendo futebol americano, gosto de acompanhar os jogos das seleções de vôlei, acompanho Fórmula 1, luta que não é muito a minha praia, já gostei muito do boxe e tudo mais. E de outro esporte fora desses, eu gosto muito de beisebol, mas só
da parte final do mata-mata do beisebol, do playoff do beisebol. Inclusive, nesse momento está tendo a World Series, que é como se fosse a grande final lá da Major League Baseball. E é muito legal. O playoff do beisebol é muito bom, porque é só arremessador absurdo, arremessando e levando a melhor e duelando com os rebatedores. Eu gosto muito do beisebol. Também gosto muito de atletismo, gosto muito de ver natação em campeonato mundial e em Olimpíada. Então, assim, eu gosto muito. Não à toa, para mim, eu acho mais legal cobrir Olimpíada do que cobrir Copa do Mundo. Se eu tivesse que escolher, sem dúvida nenhuma, eu escolho fazer uma Olimpíada, porque eu gosto praticamente de todos os esportes. Obrigado aí pela pergunta. Matheus Matias. Vitor, em sua opinião, qual seria o maior atleta brasileiro sem contar o futebol? Excelente pergunta. Eu costumo dizer que não dá para você botar o futebol junto com os outros esportes, porque o futebol domina muito, né? O futebol é muito, ainda mais aqui no Brasil, ele é muito midiático, ele domina muito o debate. Então eu gosto de separar o futebol dos outros esportes. E aí, considerando os outros esportes, eu fico entre dois, né? Um é o Ademar Ferreira da Silva, porque o Brasil demorou mais de 50 anos para ter um bicampeão olímpico, para ter bicampeões olímpicos, e o Ademar Ferreira da Silva foi bicampeão do mundo, bicampeão olímpico, lá nos anos 50. Então isso era absurdo, só um atleta muito, 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 muito diferente, muito especial, muito gênio, para conseguir, na realidade do esporte brasileiro, ser bicampeão olímpico em 52 e 56. E fico na dúvida do Guga também. Então, para mim, entre esses dois, né, o Guga ganhar 3 títulos de Grand Slam, né, 3 Roland Garros, ser número 1 do mundo, ganhar um Finals batendo Agassi e Sampras, na verdade Sampras e Agassi na sequência, o único atleta que na época tinha feito isso, derrotar Sampras e Agassi. Então fico na dúvida. Se eu tivesse que falar um só, até porque eu vivi mais, eu iria de Guga. Mas o Ademar Ferreira da Silva é brabíssimo. E também tem vários outros que foram muito bacana. E agora a Rebeca Andrade já está nesse debate, né? A Rebeca Andrade, nas últimas 2 Olimpíadas, ela está nesse debate. Então, se você estava falando de o maior atleta, pensando num atleta masculino, eu fico com o Guga e com a Ademar ali. Se você falar no geral, né, atleta de ambos os gêneros, aí eu acho que a Rebeca está nesse debate, acho que a Rebeca Andrade está nessa discussão aí. Nicolas Faria, você joga bola? Se sim, é bom ou mal? Imagino que ele ia falando assim. Cara, eu não jogo futebol, porque o futebol, ele gera muita lesão, e eu sou um cara que, se eu não estiver fazendo exercício físico sempre, eu engordo muito e tudo mais, né? Eu emagreci bastante de setembro do ano passado até aqui, eu perdi 23 quilos, então eu preciso estar sempre fazendo exercício. E jogar futebol é uma lesão, um esporte que machuca demais, machuca quem é atleta, imagina quem não é atleta. Então eu evito jogar, vira e mexe. Outro dia eu joguei futebol num evento que teve, mas até joguei bem até pro meu padrão, mas normalmente eu não sou muito bom, não. Tem um negócio do futebol que atrapalha um pouco, que é a bola, né? Mas se tiver que jogar ali na maciota, eu até jogo, faço ali um zagueiro, evitar tocar muito na bola, mais partir na marcação, rebatedor, até funciona, mas não sei jogar bola, não. Meu filho, até outro dia, o Arthur, perguntou: pai, como é que você comenta, como é que você vive falando de futebol se você não joga nada? Enfim, a tal da pureza das crianças, né? A sinceridade das crianças. Vamos lá, Kaique Melo. VSR, qual o seu prato salgado favorito? É difícil, cara, responder isso. Porque como tenho cabeça de gordo, né? Eu gosto de comer muito, gosto muito de comer. Então, adoro hambúrguer, adoro churrasco, adoro lasanha. Gosto muito, mas eu acho que o meu prato favorito, se eu tivesse que escolher um prato para comer o meu resto da vida, eu acho que seria pizza. Então eu vou ficar aqui respondendo pizza, mas é difícil. Eu também amo hambúrguer, amo churrasco. Então assim, mas pizza complica. Gustavo Bruno 10. Assim como o Ancelotti retornou ao Real Madrid e foi campeão 2 vezes da Champions, acredita no retorno do Jorge Jesus ao Flamengo? Olha, eu acho que se o Jorge Jesus fosse voltar para o Flamengo, ele já teria voltado.
E agora o Jorge Jesus, depois da passagem pelo Flamengo, ele voltou para o Benfica, não foi tão legal, e passou pelo Fenerbahçe, não foi nada de espetacular, até foi bem, depois foi muito bem no Al Hilal e agora está no Al Nassr fazendo um trabalho muito bom, liderando o campeonato e tudo mais. Eu acho que se fosse para o Jorge Jesus voltar ao Flamengo, ele já teria voltado. Teve aquela época ali que estava com, acho que com Sampaoli ou com Paulo Souza, que o Jorge Jesus estava aqui no Brasil, ficou cavando pra caramba, e aí teve jornalista que ajudou ele a cavar e tudo, e acabou que ele não voltou. Eu acho que se fosse para voltar, ele já teria voltado. Mas, enquanto ele estiver trabalhando, enquanto ele ainda for técnico profissional, é lógico que pode, porque qualquer crise, qualquer momento em que as coisas não estão funcionando no Flamengo, vão sempre lembrar do Jorge Jesus, né? Seja por ligação afetiva, seja por carência, seja por mau caratismo, qualquer situação, o nome do Jorge Jesus, enquanto ele estiver trabalhando, sempre vai estar na pauta do Flamengo. Mas eu acho que se fosse voltar, ele já teria voltado. Felipe Araújo. Bom dia, VSR. A minha pergunta é, se não fosse a gestão do Bandeira de Melo no Flamengo anos atrás, o Flamengo seria o que é hoje? A mesma coisa o Palmeiras. Se não fosse o Paulo Nobre, seria o que é hoje? Potência do futebol brasileiro e sul-americano? É evidente que não. Logicamente que o Bandeira de Melo não fez nada sozinho. O Bandeira de Melo era o presidente de um grupo que depois foi se desfazendo, né? E depois se desfez em 3, porque o grupo que estava todo junto se desfez do primeiro para o segundo mandato do Bandeira de Melo, aí formou um segundo grupo que ganhou a eleição com Landim, e depois se formou um terceiro grupo que agora ganhou a eleição com o BAP. Mas o grupo era esse, o Bandeira de Melo não fez nada sozinho, mas foi um cara muito importante, foi um cara da austeridade, de um momento que não deixou, quando o Flamengo ficou sem ganhar, não deixou o Flamengo gastar mais, e é lógico que o Flamengo não seria a mesma coisa se esse grupo não entrasse no poder, e principalmente se esse grupo não entrasse no poder com uma mudança de mentalidade. Primeiro pagar as contas, primeiro equacionar dívidas que estrangulavam o clube para depois reforçar o time. O Flamengo fez isso, o Palmeiras pegou um caminho um pouco diferente, o Paulo Nobre emprestou muito dinheiro do Palmeiras a juros baixíssimos ou sem juros, e com esse dinheiro o Palmeiras soube se organizar e também tem os seus méritos. É lógico que os dois, se não fossem a mentalidade do grupo que tinha o Bandeira como presidente nos 2 primeiros mandatos, e se não fosse a mentalidade do grupo que passou a tocar o Palmeiras, primeiro o Paulo Nobre, depois manteve o Gagliotti e agora a Leila, é lógico que os dois não ficariam como estavam na época, vendendo almoço para comprar janta, comprando jogador não pagando, sendo times que flertavam com o rebaixamento ou caíam o tempo todo. Se não fosse a mudança dessa mentalidade, hoje não estariam onde estão. Paulo Luiz Silva Nascimento. VSR já comentou algum esporte sem ser futebol? Vários. Dentro da TNT Esporte eu comentei muito. Antes de trabalhar no Esporte Interativo /TNT Esportes, eu comentava na rádio 1440M no Rio de Janeiro, comentei futsal, comentei vôlei, comentei basquete, comentei natação, comentei vários. Depois, no Esporte Interativo, comentei, além do futebol, futebol americano, NBA, comentei judô, comentei vôlei de praia, comentei vôlei de quadra, que mais? Acho que é isso. Acho que basicamente isso. Comentei atletismo, comentei boxe também. Então já comentei muitos esportes além do futebol. Obrigado aí pela pergunta. Marcelo Oliveira. VS, quem é a sua referência no jornalismo esportivo? Minha referência no jornalismo esportivo, já falei isso várias vezes. Hoje, há 2 anos, há 2 anos nos deixou. Estou falando de Washington Rodrigues, o Apolinho, comentarista da Rádio Globo, primeiro, depois da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que para mim é a minha grande referência pela forma leve de comentar, pela forma descontraída, usando linguajar que o povo entende, mas tendo leitura de jogo, conseguindo traduzir o que estava acontecendo do jogo e principalmente pela linguagem informal, mais séria. Ele é a minha grande referência. E depois vieram alguns outros, o PVC, claro, o Mauro Betti, com quem eu tive a honra depois de trabalhar diretamente, nunca tive essa chance de trabalhar com o PVC. Essas seriam as minhas 3 grandes referências na profissão. Humberto Com. Por que você no seu canal não se permite em alguns momentos fazer algum comentário como torcedor? Entendo que o seu canal também é seu trabalho, mas acho que seria legal você soltar uma groselinha aqui e ali como torcedor no canal.
Então, eu sou torcedor de futebol, lógico, já falei, eu torço pro Flamengo e nunca escondi isso de ninguém, até porque se eu esconder qual é o time que eu torço, eu não tenho credibilidade de você que tá aí acreditar em mim, né? Imagina se eu falar, não, eu não torço para nenhum, ou eu torço pro Olaria, ou eu torço só pro, sei lá, pro New England Patriots. Não, eu sou torcedor do Flamengo, não tenho nenhum problema disso. Mas, no meu trabalho, eu lá atrás prometi e fiz um compromisso de que não traria a minha torcida para o meu trabalho. Como você próprio falou, o meu canal é parte do meu trabalho. O meu canal é meu trabalho, meu canal não é diversão. Até porque eu me esforço pra cacete e dá um trabalho do caramba a minha família que eu diga, né? Então, como o meu canal é o meu trabalho e lá atrás eu prometi não trazer minha torcida para o meu trabalho, por isso que eu não falo groselinha de torcida aqui no canal. É basicamente por isso. Groselinha de torcida eu faço com os meus amigos no WhatsApp, com o grupo da minha família no WhatsApp, que a minha família tem um montão de vascaíno, então eu tô sempre lá zoando, falo com os amigos, exerço a minha torcida quando vou ao Maracanã, e quando vou ao Maracanã fico na torcida, não fico nem na imprensa, se não estiver trabalhando, logicamente. Então ali eu faço. Aqui é meu trabalho e meu trabalho eu não trago a minha torcida para o meu trabalho. Obrigado aí, pergunta muito boa, inclusive. Daniel Silva, qual seria a explicação para o tanto de desfalque dos times europeus nesse início de temporada? Mesmo os que não jogaram a Copa do Mundo de clubes estão sofrendo com lesões. Estão sofrendo porque é muito jogo para um calendário e, logicamente, hoje a intensidade das partidas é muito maior do que era 10 anos atrás e isso é uma coisa natural do futebol. E nem é, quando a gente diz a intensidade maior, nem é a distância percorrida. A distância que o jogador percorre no campo, sei lá, entre 9 e 12 quilômetros, dá mais ou menos isso aí, entre 9 e 12 quilômetros, cada jogador percorre, isso nem aumentou muito em relação a 10, 15, 20 anos atrás, continua sendo mais ou menos isso aí. Se você pega a distância percorrida pelos jogadores lá no meio dos anos 90 e compara com agora, não está muito maior, mas em compensação, os tiros, os sprints, as corridas, os piques em aceleração máxima, esses cresceram muito. E isso esgota o jogador. E além disso, número maior de partidas. A Champions League aumentou, criaram a Copa do Mundo de Clubes. Alguns campeonatos nacionais aumentaram, como era o caso do português, que eram 16 eram 16 clubes, pularam para 18 clubes. Você ter ainda 2 Copas Nacionais na Inglaterra, a criação da Copa do Mundo de Clubes colocada goela abaixo dos clubes pela FIFA, a Copa do Mundo aumentando, um número maior de jogos de seleção, tudo isso colocaram e é a explicação, tá? Uno SX, VSR, o que você acha da possível venda do Maracanã? Vamos lá, um tema, excelente pergunta. Do ponto de vista de Estado, do ponto de vista de poder público, eu pessoalmente acho que não faz sentido nenhum o Estado do Rio de Janeiro, que tem uma porrada de coisa para fazer, uma porrada de coisa com que se preocupar, o Estado do Rio de Janeiro ter um estádio de futebol. Acho que não faz nenhum sentido, né? Você administrar o estádio de futebol. Isso daí é um debate de muita gente, dizer o Estado, para a minha visão, tem que cuidar de segurança pública, educação e saúde. Ele tem que cuidar disso, ele tem que cuidar do bem-estar das pessoas. É o que ele tem que cuidar. Ele administrar um estádio do tamanho do Maracanã, acho que não faz o menor sentido para uma estrutura engessada, para uma estrutura que não é especializada nisso. Então, nesse sentido, eu acho excelente a venda do Maracanã para você pegar o dinheiro e colocar nessas áreas que precisam. Tudo isso dito em teoria. Por que em teoria? Porque a gente sabe como é que funcionam as coisas no poder público no mundo e pior ainda no Brasil e pior ainda no Rio de Janeiro. Então, eu acho que conceitualmente, acho excelente uma venda do Maracanã. Agora, tem um ponto. Vender o Maracanã, o estádio e o local, o terreno, por 2 bilhões de reais, acho um valor ridículo. Ridículo. E aí, eu não sou especialista, não sou corretor de imóveis, não conheço muito, mas 2 bilhões de reais para o estádio do Maracanã, com o legado que tem, cultural, esportivo, ali. E principalmente com o terreno, quem não conhece ali, é um terreno gigantesco, muito bem localizado, que é um entroncamento da zona norte, do centro, da zona sul, que tem metrô, que tem trem, que tem ônibus para tudo que é lugar do Rio de Janeiro. Então, assim, vender por 2 bilhões de reais acho um valor irrisório.
E ainda, como vai ser esse processo? Como vai ser feito esse processo? Qual o tipo de lisura para fazer esse processo de venda? Como é que vai ser esse processo? Você vai trazer uma super empresa de auditoria para fazer o processo? Para auditar o processo? Para ser o mais liso, para ter a maior lisura possível? Isso daí deveria ser o mínimo a ser feito. Então ficam esses pontos aí, mas eu acho, conceitualmente, pensando nos deveres de um Estado, do poder público, eu acho excelente o Maracanã ser vendido, porque o Estado tem outras coisas para fazer que não ser proprietário de um estádio. O Estado que eu digo, o Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro, deveria ter outras prioridades que não cuidar de um estádio de futebol. Anderson Quito, VSR, que bom ter você de volta com esse quadro sensacional. O pênalti sofrido pelo Pedro conta como assistência para o gol do Jorginho? Saudações rubro-negras, Anderson Santos de Turiaçu, no Maranhão. Ele está falando do pênalti que o Pedro sofreu do Bruno Fux no jogo Flamengo e Palmeiras, perguntando se conta como assistência. Lá atrás, era comum os pênaltis sofridos contar como assistência. Ainda tem um ou outro serviço de estatística que conta, mas a maioria dos serviços de estatística, por exemplo, o Flash Score, com quem eu trabalho aqui, parceiro, não conta pênalti como assistência, não conta. Então hoje a maioria dos serviços de estatísticas não contam pênalti como assistência. Conta uma estatística separada de pênaltis sofridos. Então isso é contado, mas não é contado como assistência. Valeu. Paulo Luiz Silva Nascimento. VSR, você é a favor ou contra o impedimento semiautomático no Brasil? Sou 100% a favor, mas é preciso que todos estejam na mesma página, que o impedimento semiautomático acaba com a mesma linha. Nunca mais vai ter mesma linha. Ou seja, um filetinho do bico da chuteira vai anular gol, como foi o caso do gol anulado do Mbappé neste fim de semana no Real Madrid e Barcelona. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui essa imagem. Tá vendo essa imagem aqui? O gol do Mbappé foi anulado por conta desse pedacinho aqui impedido. Todo mundo tem que estar preparado, porque senão vai só começar a continuar a choradeira. Todos têm que saber que isso vai acontecer no impedimento semiautomático. Um gol do seu time vai ser anulado por um biquinho de chuteira. E tá legal, e é assim mesmo. Ponto. Não tem o que fazer, tá? Então, mas eu sou 100% a favor do impedimento semiautomático no Brasil. E com essa, a do Paulo Luiz Silva Nascimento, encerramos o VS Responde desta semana. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado demais pelas perguntas. 23 minutos de vídeo. Acho que a galera vai reclamar que queria mais, né? Mas é isso. Na semana que vem, segunda-feira, 6h30 da noite, outro VS Responde aqui. Fica esperto para ir lá na aba das comunidades para ver o post que eu peço as perguntas de você. Esse post vai entrar no ar na sexta ou no sábado de manhã. Que agora faz aquilo tudo que você está acostumado a fazer. Like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, baixa o app do Flash Score, totalmente de graça para você, você não paga nada nem para baixar, nem para usar. É o app que eu uso aqui para ter estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo isso de graça para você. Muito obrigado pela audiência, um abraço, tchau.